Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 36. Sedes, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Esse Pai aqui está fazendo menção de Cristo Jesus. Agora vamos ver o outro lado da moeda. Romanos 6, no versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte. O que é que nós percebemos aqui nos textos lidos? O texto de Lucas faz menção de um Deus misericordioso. Já em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, já fala de um Deus punindo o pecado, punindo o pecador. Ou seja, o que nós entendemos claramente que Cristo, ele é misericordioso, mas ele também é justiça. Ele cobra o pecado. Não há pecado que fica impune. Por isso que a grande missão dele na sua primeira vinda aqui na terra foi livrar o homem do pecado, porque ele sabia as consequências do ato do pecado, que o ato do pecado ia trazer uma consequência. Um ato do pecado e a reação à consequência. Então Cristo é misericordioso, mas ele também é justiça para cobrar o pecado. E vamos ver alguns exemplos bíblicos. O próprio Davi, o rei Davi, que era um homem temente a Deus, mas num certo momento ele se dobrou ao pecado. Ele se deteve ao caminho do pecado. E veio a ira de Jesus sobre ele, aonde a casa dele passou por um momento de grande dificuldade. E ele teve ali um momento de grande tribulação dentro da sua casa. Temos o exemplo também de Sansão, que era um homem escolhido por Deus. Mas quando ele passa a desobedecer, ele escolhe o caminho da desobediência e ele vai pecando, usufruindo da misericórdia de Deus. Só que chega o dia que Deus fala: basta. Agora é a hora da cobrança, a hora da punição dos pecados. Porque Deus, ele vai dando corda, vai dando chances, para melhor dizer, oportunidades. Mas chega um certo momento que Cristo se cansa. Aí então vem a ira e a justiça de Cristo, que foi o que aconteceu com o rei Saul, que foi o que aconteceu com Davi, que foi o que aconteceu com Sansão. Foram pecando e Deus dando novas chances, misericórdia, mas chegou o dia da justiça, da cobrança. Mediante a isso, nós temos que pensar e refletir. Porque uma coisa é, todos nós somos pecadores. A própria Bíblia nos fala que todos pecamos e destituídos estamos da graça de Deus. Outra coisa é viver no pecado. Ou seja, nós temos que cada dia lutar contra o pecado. Lutar contra o desejo carnal que vai contra a vontade e o desejo de Cristo. Então essa é a lição de hoje. Cristo é misericordioso, mas ele também é justiça. Pode chegar o dia que Cristo pode se cansar de tanta misericórdia e nos cobrar de uma conduta pecaminosa. E o texto disse que o salário do pecado é a morte. Então corra do caminho do pecado. Somos pecadores, mas não podemos viver na prática do pecado. Saia do caminho do pecado e corra para os braços de Cristo, pois lá nós resistiremos. Nós vamos ter força para resistir o pecado e as tentações. Deus abençoe a sua vida.